Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Uma boa quarta-feira a cada um de nós. Renova as energias e vem para a aula porque estamos estudando África. Isso mesmo, estamos estudando. Essa já é a nossa quarta aula estudando África e as suas cidades, os seus feitos, né? As suas gentes. Estamos na semana 22, essa é a nossa aula de número 38, legal, não? Já aprendemos bastante sobre esse continente e suas gentes. Na aula anterior, só fazendo uma retomada, nós conhecemos o Mansa do Império Mali. Conhecemos um Império Mali e também o Reino de Gana. É bem considerada a diferença, né, entre Gana e Mali, porque Mali ocupa esse espaço privilegiado em função das características próprias daquele império. Mencionamos que Mansa, só para retomar, hein, galerinha? Mansa foi o título dado ao imperador do Mali por reunir nele, esse imperador, aí, uma representação, um aspecto, né, por possuir esse imperador, ele era visto, né, com esse aspecto mais divino, assim como um faraó, conforme falamos e demonstramos no mapa, tá bom? Em aspectos gerais, aprendemos que o reino Mali foi um reino que constituído a partir dos povos mandingas, subjugaram outros reinos e formaram então o reino Mali, que teve uma extensão, né, uma idade muito longa, ele durou cerca de 230 anos. Lembrando que os historiadores sempre se ocupam em querer saber o que levou um reino a durar tanto tempo, galerinha. Os historiadores têm aí suas preocupações, né, suas curiosidades acadêmicas. E eles chegaram à conclusão de que o respeito à religião dos povos dominados fez com que o reino do Mali, ou de Mali, durasse tanto tempo, além, claro, de possuir um exército forte e etc. Mas essa questão do respeito às religiões e tradições é interessante. Por quê? Porque evita conflito de ordem pessoal, né? Ninguém gosta quando alguém ofende aquilo que você acredita. Então havia aí essa estratégia do Sundiata Keita, né? É esse o nome, se me recordo bem, Sundiata Keita. Muito bem, professora. Ok, então na aula de hoje, professor, o que nós vamos ver, só para a gente ficar bem situado, vamos estudar os Yorubás, deixa a professora só sair da frente, né, galerinha, que desse jeito não dá. Vamos estudar os Yorubás e o reino de Oió, Benin, o reino de Yorubá, Obar de Benin, o reino de Daomé, o brasileiro de Daomé e a África como centro, como berço da humanidade. Tá? Então vem comigo, partiu para mais uma aulinha de história. Estão animados? Professora, até onde já chegamos? Eu vou mostrar para vocês. Olha só, a gente vem esse mapa, onde estamos, né? Onde estamos? A cada nova aula de África, nós vamos trazendo aqui informações curiosas e marcando no mapa de modo que você possa ficar situado, tá? Não esqueça que um bom estudante de história precisa conseguir fazer a leitura de um mapa sem muitas angústias, sem muitos sofrimentos, tá, turminha? Então ajuda bastante no conhecimento de vocês. E eu espero que eu esteja ajudando a despertar esse olhar mais aí para os mapinhas. Então, olha só, professora, onde estamos? Já estudamos o Congo, ok? Já estudamos Angola, perfeito. E lembrando que Angola era território congolês. Estudamos o Mali e estudamos na mesma aula Gana, ok? Perfeito, até aí. E o que vamos estudar hoje, professora? Os povos iorubás. E os povos iorubás são povos constituídos aí do povo Togo, Benin, quem mais?
Serra Lega e Nigéria. Então, ou Serra da Leoa, etc. Bom, nós vamos ter então que essas três populações, essas três etnias vão formar aí a nossa população, tema da nossa aula de hoje. Então vamos lá, partiu, vamos estudar os Yorubás e as considerações são bem poucas sobre esse reino, tá? Lembrando, galera, que tudo isso que estamos estudando só fará sentido se você lembrar que estamos estudando esses povos porque foram povos dessas regiões que vieram não, que a professora corrija, que foram trazidos forçadamente como escravos para o Brasil. Então, todas as considerações que estamos fazendo até agora, só as estamos fazendo em relação a esses territórios africanos, porque foram destes territórios que vieram, né, que foram trazidos, os africanos para o Brasil. Professora, então, quem são os Yorubás? Os Yorubás são exatamente esse grupo étnico que se caracterizava pelo mesmo idioma, tá? Yorubás, então, não é, a princípio, galerinha, uma população que nasceu numa região chamada Yorubá, mas um grupo étnico que falava a mesma língua, ok? Um grupo étnico que falava a mesma língua e você precisa lembrar disso. E que grupo era esse, professora? Esses grupos aí que estão em vermelho, tá? Serra da Leoa, Gana, Serra da Leoa, Togo e Benin e Nigéria, ok? Então são esses aí, são esses o grupo étnico que formaram essa população chamada Yorubá e vamos estudar o reino de Oió. Eles ocupavam essa região, mas o que é curioso nesse momento é que os Yorubás possuíam cidades, era uma população, era uma etnia muito urbana. Tá? A economia dos Yorubás, dessa população, era muito urbana. O comércio era feito por homens e na mesma igualdade por mulheres. Então, diferentemente do comércio feito no Ocidente, aqui com os europeus, que não havia participação feminina na negociação, na África, o comércio, por exemplo, entre os Yorubás tinha forte presença feminina. Bom, e essa economia, professora, tinha com base que especiarias ou que alimentos, tá? Vamos lá. Essa economia estava repleta, né, de produtos como pele, pimenta, marfim, noz de cola e o comércio de cativos, ou seja, de pessoas escravizadas. Um detalhe curioso, os Yorubás tinham duas cidades importantes, tá? Por quê? Porque uma capital era chamada capital política e a outra capital era a capital religiosa dos Yorubás. Olha que curioso. Eles separavam política e religião. A capital política era Oió e a capital religiosa Ifé. Vamos entender isso, galerinha. Então o que estamos percebendo então é que essa população que veio escravizada para o Brasil era uma população urbana, ok? Era uma população urbana. A capital política dos Yorubás era Oió e esse reino foi o maior exportador de escravos para a América por um período, tá? Um período curto ali. Ifé floresceu entre os séculos 12 e 14. Era a capital sagrada, ou seja, era a capital religiosa e tinha como líder religioso e político o indivíduo, né, com o título de Alafim. Não põe esse título no seu cachorro. Eu sei que vocês gostam dos nomes que eu sugiro. Na verdade, já podia ser assim, né, galera? Põe esse título, põe esse nome no seu pet. Bom, Alafim, então, era o título dado a esse, brincadeiras à parte, tá? Eu gosto de fazer essas brincadeiras, mas são brincadeiras. O título era apenas, o título também era
quem confirmava, Alafim era exatamente o indivíduo quem confirmava a autoridade dos líderes de outras cidades desse povo chamados de Obás. Então vamos entender isso. Então, os Iorubás eram uma população, era um grupo étnico que tinha como característica o mesmo idioma. Moravam na mesma cidade? Não, mas estavam divididos em regiões distintas, mas falavam a mesma língua. Então, todos os indivíduos que falavam a mesma língua foram batizados aí por Iorubás. O que é curioso é que essa população era uma população genuinamente urbana. Olha só, as suas cidades tinham força econômica de comércio, né? Ou seja, comercializavam. As cidades iorubás eram cidades importantes e ocupavam aí grande parte, tinha grande no cenário da economia. A capital política é Oió e a capital religiosa era Ifé. Alafim era exatamente a autoridade que confirmava os líderes de outras cidades, tá? Tá aqui Obá de Benim, essa foto é bem curiosa, e lembrando que há entre os africanos essa relação entre o líder e uma divindade, tá? Então a religião está muito presente nas lideranças, está muito presente no cenário político, tá bom? Bom, olha só, o reino Benin, então, foi um reino iorubá com capital do mesmo nome. Seu Obar deveria ir a Oió, quando de sua subida ao poder para ser confirmado. Em Benin, o comércio era feito com peixe seco, inhame, sal, dendê, couro e carne, e também foi ligado ao tráfico de escravos. Vejam que todas as aulas a gente está repetindo essa ideia de que foram populações ligadas ao tráfico de escravo, para que isso fique marcado para vocês. Percebam que é uma informação que a gente está o tempo todo trazendo, tá? O comércio era a principal atividade econômica, não dorme, devido à localização do Benin na rota comercial entre o leste e o litoral. E a arte era da mais alta excelência. Então, estamos falando de uma população também artística, além de urbana. Já no final do século XVIII, os Obás de diversas cidades entraram em guerra para tentar ser o Aladim da cidade, ou seja, naquela região haviam muitos Obás, tá? E Oió, que é a cidade ali importante, ela vai ser alvo desse conflito de interesses entre os vários Obás, querendo serem ele, receberem, tomarem, usurparem para si o título de Alafim. Bom, como se deu então, professor, a decadência do império, né, do reino Benin, né? A decadência se deu ao enfraquecimento do reino pelas disputas internas de poder e também devido aos reinos vizinhos que pagavam tributos e se rebelaram com o reino de Daomé. Então veja só, os reinos vizinhos que pagavam tributos, mantendo o reino funcionando, rebelaram-se e o reino vai enfraquecer. Há um detalhe que eu gostaria de dizer para você, imagina só, deixe-me ver só aqui um detalhe curioso que eu trouxe para você. De acordo com o historiador, até vou trazer aqui o livrinho para vocês, de acordo com o historiador Pierre Verger, após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, a capital política dos Iorubás, eles foram trazidos para o Brasil como escravos, tendo entrado em grande número pelo porto de Salvador. Entre os Orubás e Iorubás aqui chegados, havia grande número de sacerdotes, príncipes, olha que curiosidade, líderes políticos e artistas que foram empregados, sobretudo, em trabalhos urbanos e domésticos na cidade de Salvador e no recôncavo baiano. Por que a professora trouxe essa observação? Porque eu queria fazer. A escravidão, ela é dramática em todos os seus aspectos. E, por exemplo, quando se pensa em escravidão por cor, não consegue, por conta dessa ideia que se tem de que
os reinos são brancos e cor-de-rosa, muitas vezes até de modo imagético já se pensa isso. Mas nesses navios negreiros, muitos reinos, muitos príncipes, muitos, como nós colocamos agora, muitas autoridades africanas foram escravizadas. Por quê? Porque quem os escravizou não os viam como tal. Ou seja, havia sobre a África um olhar pejorativo no que diz respeito à supremacia, né? A superioridade assumida, né? Não estou falando que é verdadeira, essa superioridade do europeu. Então, assim, o europeu olhava para o africano de maneira muito eurocêntrica e darwinista, né? Havia esse olhar darwinista sobre os africanos e esse não reconhecimento dessas dinastias e dessa realeza, dessa nobreza africana, por isso que tanto o nobre quanto o homem mais simples foi colocado no mesmo navio e enviado para o Brasil. Tá? Por quê? Porque tem a escravidão passa por essa lógica, né? Do não reconhecimento do outro como indivíduo e como objetivação desse indivíduo, né, desse homem, dessa pessoa humana. E eu trouxe exatamente essa fala do professor, do historiador Pierre Verger, né, que é bem curiosa. Bom, avancemos então. São os dramas, né, da escravidão. Então, trabalhamos bem esse tema, porque logo, logo vamos estar escravidão no Brasil. Bom, alguns aspectos apenas. O reino de Daomé. E quem reino foi esse? Já estudamos os Yorubás, e aí nós vamos ver o reino de Daomé. Tá? Que reino era esse, professora? O reino de Daomé. Daomé, na verdade, assim como os Yorubás, era uma etnia de língua Fon. Tinham a capital em Abomey e eram obedientes ao rei de Oió. Vejam que esse reino de Daomé era um território, era como se fosse uma colônia do reino de Oió, que era, na verdade, o rei, né, o responsável ali do território iorubás. Ele foi ganhando poder e a partir de 1820 esse território vai ganhar a sua libertação, fundando o reino de Daomé. A sua organização foi pensada para se defenderem dos traficantes de escravos e no decorrer do tempo, no entanto, os próprios governantes de Daomé entraram em comércio de escravos. Vejam só que como é controverso nesse momento essa situação. Eles libertaram-se de Oió, porque os iorubás foram vendidos como escravos quando os muçulmanos tomaram a capital deles a partir de, vou voltar aqui na aula, no meu livrinho, a partir do final do século, a partir de 1830. Então, os muçulmanos que dominavam o norte da África vão tomar a capital e esses iorubás serão enviados para o Brasil. Então, Daomé, que era que nada mais era do que uma colônia que pertencia aos iorubás, a região dos iorubás, uma daquelas 3 regiões que nós estudamos, aliás 4, eles separaram-se, né, ganharam independência, conquistaram independência, conquistaram independência, assim como o Brasil conquistou a independência de Portugal, eles conquistam essa independência assumindo esse discurso, né, verbalizando essa ideia de luta contra a escravização, porém, o governante de Daomé vai fazer comércio também de escravo, ou seja, o discurso dele não será em verdade, tá? Por quê? Porque ele vai fazer comércio de escravos. Então, o que você está percebendo é que em todos os reinos que estamos estudando, o comércio de escravos estava presente. Então, o comércio de escravizados transformou-se em um estado centralizado, com o comércio de escravos. Essa cidade, esse reino de Daomé vai passar a ser um estado centralizado, ditatorial e militarizado. Então, a situação vai ficar bem dramática ali para a população, porque vai mudar totalmente a conjuntura política, porque ele vai ser uma ditadura.
O reino vai ser uma ditadura, fugindo totalmente da lógica dos iorubás, com diferenças entre a capital política e religiosa, e muito mais diferente ainda com o reino do Mali, que respeitavam ali as religiões dos povos dominados. Já Dahomey vai se tornar uma ditadura de poder centralizado e militarizado, como ocorreu em outros reinos africanos ali, a partir de 1820, com o fenômeno de escravos. O que eles vão fazer? Eles conquistaram o Porto de Ajudá, destacado porto de exportação de escravos, revezando aí com o reino de Yorubá, de Benin, rótulo de maiores fornecedores para o mundo europeu. Ok? Muito dramática essa situação. E nesse meio tempo vai surgir um brasileiro que vai ocupar aí o cenário da história africana. Quem era esse indivíduo, professora? Esse indivíduo vai ser Francisco Félix de Souza, que vai se tornar então amigo do rei. Ele vai ajudar o rei a dar um golpe, né? O rei a dar o golpe, vai tomar um título, ocupar esse título importante junto ao rei. O título é de Xaxá, ou seja, de ajudante de rei. Ele vai se tornar então Francisco Félix de Souza, essa figura, esse poderoso comerciante de escravo, esse mestiço comerciante de escravo do século XIX, por sua influência na costa da África e do Brasil. A situação é que ele foi condecorado em 1846 por Portugal com a Ordem de Cristo. Não sei de que Cristo ele foi condecorado, mas vamos lá. Ele morre 3 anos depois e foi substituído pelo filho. Bom, até os dias atuais, esse título vai ser concedido aos descendentes de Félix. O que o cara fez de legal, abre aspas, legal, abre aspas e fecha aspas, né? Isso é uma crítica, na verdade, né? Ele vai ser condecorado por exportar, né? Por vender, por ser comerciante de escravos. Bom, tá aí a foto, né, de Félix de Souza no seu ofício de traficante de escravos. É importante lembrar que, embora o cara tenha recebido o título, não há mérito nenhum na escravidão. Estamos falando de escravidão como um fato histórico, mas não dizendo que foi boa. A escravidão, ela tem seu histórico devastador na vida humana, tá? É isso aí. Bom, Alsace, esse é o nosso, tá aqui, vamos, antes de falar dos Alsace, vamos mostrar aqui esse mapinha bem curioso sobre as diversidades étnicas dos povos africanos ocidentais do século III ao século XIX. Pelo mapa, você consegue perceber essa diversidade das etnias africanas, tá? É só seguir o mapa, bem curioso, dá para fazer essa localização aí no espaço-tempo. As principais... Já feita essa localização, galerinha, vamos aqui voltar rapidamente só para ver uma coisa. Alsace são povos étnicos, veja que agora a gente não está falando de um império só, são povos que ganharam, povos étnicos que tinham características comuns, tá? Já esse povo Alsace já é parte do Sudão, próximo ao deserto do Saara, ou seja, bem ao norte, também muçulmanos. Veja que é marcado, né, de que eles eram muçulmanos, o norte muçulmano e o centro-sul muito mais cristão. Então, essa ideia, tanto muçulmanos quanto cristãos, é importante observar isso na nossa aula, que algumas vezes alguns falam, professora, mas os cristãos portugueses fizeram tráfico de pessoas. Sim, os muçulmanos também. Não é justificando, é só dando fazendo a justa observação sobre os eventos. Os ingleses protestantes também fizeram tráfico de humanos. Então, vejam só, só para fazer a justa observação nos aspectos mais gerais, de modo que todas elas recebam as suas devidas considerações no que diz respeito aos tráficos, porque os alunos sempre perguntam, né? Quais grupos religiosos mais participaram do tráfico de pessoas? Os alunos me perguntam isso. Então, o que a gente pode observar é que tanto católicos, quanto muçulmanos, quanto
protestantes, todos eles, independentes aí das suas nações, fizeram tráfico de pessoas dentro das funções em que estavam ali designadas. Então, Hausás são povos da mesma região, da região do Sudão. Nesse contexto, os Hausás também grafado, essa é uma expressão, né, como Hausás, escravizaram Daomé, Yorubás e Benins, os que não eram muçulmanos. Então, o que a gente está percebendo, galera, também é que há uma disputa. Se você observou que foram os muçulmanos que dominaram os Yorubás e os venderam como escravos para o Brasil, você vai perceber que há uma lógica aí de domínio religioso, tá? O povo, essa região tinha poder, um modelo descentralizado, e a sua capital era em Cano, tá? Não estamos falando dos muçulmanos, mas estamos falando dessa etnia Hausás. A atividade dos Hausás era comercial, né? Ou seja, havia uma intermediação, uma transação comercial entre as várias regiões através de feitorias, ou seja, entrepostos comerciais. Novamente, tanto os Yorubás como os Hausás eram populações urbanas, tinham grandes poderes militares e precisavam garantir a segurança das feiras e caravanas de camelos da região. Então, professora, foram apenas lavradores que vieram como escravos para o Brasil? Não. A África Ocidental passa então por uma revolução religiosa muçulmana no início do século XIII, do século XVIII e XIX. A gente vem observando isso porque o norte é muçulmano e o sul, centro-sul, católico. A expansão muçulmana na região onde viviam os Hausás contava com um líder, o poeta religioso Ussaman, de etnia Fulani, que criticava as ações dos povos religiosos praticadas pelos habitantes da região e etc. A associação desses líderes contra a associação de líderes religiosos contra os considerados infiéis gerou uma guerra de consequência devastadora para todos os envolvidos. Os vencidos se tornaram escravos, como era a prática comum entre todos os povos africanos. O que vai acontecer? Os muçulmanos vão fundar uma religião, uma associação. Aqueles que se tornaram muçulmanos fundaram uma espécie de liga contra aqueles não muçulmanos, e os muçulmanos julgam aqueles que não são muçulmanos como infiéis. Foram assim que eles viram os católicos, os cristãos do Ocidente. E aí vai nascer uma guerra de dimensões assim devastadoras, tá? Bom, durante os séculos seguintes, os Hausás foram os responsáveis pelo comércio de pessoas nos reinos muçulmanos, como aconteceu com dezenas de reinos africanos. Acabaram eles mesmos sendo escravizados posteriormente e vendidos para a América, ou seja, tanto aqueles que escravizaram quanto os escravizados, todos eles passaram por esse drama. É importante lembrar, esse é o nosso, aqui o berço da humanidade, né? A África, essa é uma arte Benin. Para não esquecer, né? Antes da gente voltar naquele slide, para lá, deixe-me só voltar. Para entendermos melhor o processo de escravização na África, é importante destacar que no século XV os europeus, primeiramente os portugueses, criaram fortificações, tá? É só dizendo que foram criadas fortificações, ou seja, feitorias que eram comandadas por líderes desses povos africanos, tá? Haviam mais de 40 feitorias do século XIX, por vezes eram comandadas em disputas e guerras por seus originários, ou seja, a escravização ela foi criada pelos portugueses, mas os africanos se aproveitaram disso e um povo dominou outro povo e vendeu esse povo como escravo. O apogeu do tráfico de escravos ocorreu entre o século XVIII e XIX no Golfo de Benin, local mais movimentado chamada Costa dos Escravos. No Golfo de Benin estava localizado o povo de Ajudá, reino de Daomé, que possuía 4 feitorias dos países de Portugal, França, Holanda e Inglaterra, sendo o local de comércio escravo mais intenso da época, conforme imagem a seguir. Olha só, então tudo que está aqui em quadradinho são as feitorias, tudo que está em verdinho são as capitanias, o ouro em amarelo, tá vendo aqui o Império do Mali, tá? E o sal
em cinza, e as principais regiões fornecedoras de escravos estão todas aqui. Olha a costa inteira, né? A costa inteira, que é o reino dos Iorubás, tá? Então a costa inteira, ela aí tomada de escravos. A guerra era o modo de vida, guerreava-se por alimentos, mulheres, terras, escravos e poder. A guerra fazia parte da cultura. Os africanos eram muito apreciados e caros por serem fortes, né? Estabilidade laborativa e etc. Então, como já foi abordado, os muçulmanos não podiam escravizar outros muçulmanos, mas podiam comprar pagãos e infiéis, e esse fato fez crescer muito o comércio de escravos nos reinos islâmicos. A islamização dos africanos tornou a escravidão, que já existia em toda a África, uma atividade comercial forte, e o escravo de um muçulmano poderia enriquecer, ter outros escravos e comprar sua alforria. Nos tempos não islamizados, isso não acontecia. Bom, é isso aí, nos vemos então na próxima aula, já estou com o tempo estourado em 30 minutos. Tchau!